Fala, investidores, sejam muito bem-vindos. Vamos lá, mais um videozão aí de fechamento semanal. Hoje, sabadão, dia 22 de junho. Sabadão não, domingão hoje, né? Domingo aí, dia 22 de junho. E só pelo fato de eu gravar um vídeo aqui para vocês no fim de semana, eu mereço pelo menos um like, né? Então não esquece aí de deixar esse like aí para que a gente entenda aí que vocês gostam desse tipo de conteúdo e se tiver alguma ação que ficou faltando, alguma coisa que ficou faltando nesse vídeo, deixa aqui nos comentários, tá? Que aí na próxima vez eu fico mais atento a incluir também. Então vamos lá, então mais um fechamento semanal. Vou começar com as estratégias do SGR. Faz tempo que eu não falo sobre a performance. Para quem é cliente, tá, do SGR, essa planilha, tá? Eu disponibilizo ela no site da Levante lá, você consegue fazer o download de um resumo das operações encerradas, tá, pessoal? Então, se tiver alguma dúvida aí das performances, é só entrar no site da Levante lá, que eu costumo atualizar uma vez, duas por semana lá, junto com o time lá, e fica à disposição. Então, eu vou começar falando das operações com opções, tá? Então, como que eu faço a gestão de risco, tá, das operações? Eu simulei um investidor que ele colocou um capital inicial de R$ 1.000. Ele opera quatro operações ao mesmo tempo, no máximo, né, quatro operações em aberto, e ele coloca R$ 100 por operação. Não adianta, tá? Você colocar R$ 1.000 e dividir quatro operações de 250. Sabe por que que não adianta? Se você perder duas aqui, você vai ficar só com R$ 500 para você operar no próximo mês. Você entendeu? Então, tipo, cara, não tem sentido, tá? A ideia é colocar um capital e pegar uma fração desse capital para você colocar no risco. Ah, Ricardo, mas desse jeito eu não vou ganhar dinheiro. Então, perda tudo aí na primeira porrada que você tomar e depois não fique choramingando, entendeu? Porque tem que aprender. O maior segredo do mercado financeiro não é ganhar dinheiro. O maior segredo é gerenciar risco. A hora que você aprende a gerenciar risco, você começa a ganhar dinheiro. Esse é o problema. Todo mundo quer ganhar dinheiro e não quer gerenciar risco. O pensamento é exatamente o contrário, tá vendo? Aí, seguindo o exemplo do que eu faço aqui, ó. Todas as operações em aberto aqui, ó, desde quando a gente começou o SGR, ó, lá em março, na verdade eu comecei com a estratégia de opções depois, né? A estratégia de opções ela entrou depois do SGR. Então, desde março, tá vendo? Ó, março de 24, mais de um ano, operando opções, eu não perdi os R$ 1.000, eu não perdi os R$ 1.000 e tô com 1.400, eu tô com 46% de resultado. Entendeu? Então, tipo, pô, não dá para reclamar, né? Não dá para reclamar. Aí a segunda observação que eu faço é quantidade de operações, tá? Quantidade não significa qualidade. Eu vejo todo mundo querendo operar muito. E, cara, são pouquíssimas operações, ó. Maio teve três, ó, abril tivemos duas operações, março, ó, março teve um pouquinho mais, tá vendo? Ó, março até a gente encaixou algumas operações. O mercado tá ruim também de operar esses dias, ó, fevereiro tivemos quatro, tá vendo? Maio teve três. Aí agora em junho a gente tem uma em aberto, eu tô pensando já em algumas outras para soltar, tá vendo? Então tá lá, 1.463 seguindo o gerenciamento de risco. Aí o swing trade de 2025, esse tá ruim, esse tá difícil. Esse ano eu não peguei bons trades, né? Aí tô com menos 12% na estratégia. Deixa eu conferir a fórmula aqui, ó. Tô com menos 12%. Eu confesso que eu perdi muito trade e teve muita operação que eu peguei, acabei tomando umas violinadas aí e tal, mas enfim, faz parte também, tá? Mas tá menos 12 esse ano, compensação do ano passado, né? Do ano passado foi, opa, ó, em compensação do ano passado deu 200, só que tinha um mercado com uma dinâmica um pouco mais tranquila do ano passado também, né? Então, enfim, aí é uma estratégia de swing trade que a gente tem que carregar ela por mais tempo, né? Então, menos 12 tá o swing trade. A taxa de acerto até que tá ok, é o payoff que não tá batendo. Tem muito trade aí que eu não carreguei também, enfim, aí tem os ajustes que a gente vai aprendendo, tá, pessoal? Então, começando a falar aí com o resultado das operações, que faz tempo que eu não falo aí pros clientes. Aí, um outro recadinho que eu queria deixar para vocês, a famosa grade de oportunidades que eu solto constantemente no SGR. Na segunda-feira eu não vou soltar, tá, pessoal? Para quem está acompanhando os noticiários aí deve ter visto que a guerra escalou, né? Estados Unidos atacou o Irã, realmente eles atacaram o Irã.
E isso, né, pode gerar aí uma volatilidade que a gente não sabe, porque o mercado está fechado agora, né? Todos os futuros estão fechados, o petróleo está fechado, não tem nada aberto. A única coisa que está em aberto, que está rodando nesse momento, é as criptos. E estão caindo, ó. O BTC abaixo dos US$ 100.000. Tá vendo? Ó? Então o BTC caiu bem aí. Ontem estava lá no 103, ó. Tá vendo? Ó? Um movimento bem de queda das criptos. Então não dá para soltar uma grade de oportunidade sem saber como é que o mercado vai reagir aí. Aí se melhorar um pouquinho, se talvez o viés de abertura for tranquilo para amanhã, aí sim eu tento bolar aí uma grade de oportunidades para a gente acompanhar amanhã na semana. Aí antes de começar aí o fechamento, já vamos dar aquela atualizada nos indicadores que tem para a semana, mas eu acho que o que vai roubar a atenção aí serão realmente o conflito. Vamos pegar essa semana, vamos dar uma olhada no calendário local primeiro. Tem boletim Focus, ata do Copom, terça-feira, é importante, receita tributária, transações, investimento estrangeiro, fluxo cambial, reunião do CMN, tem PCA 15 na quinta-feira, dado importante, GPM na sexta. E índice de emprego, né? Taxa de desemprego na sexta-feira. Os principais indicadores aí, reunião do Conselho Monetário Nacional é importante, desde que, né, não suba aí a meta da inflação, só para a inflação parecer que está dentro da meta. Tá tudo ok. Aí vamos dar uma olhada no calendário americano. O que que tem para semana? Tem PMIs na segunda-feira, a venda de casas usadas, aí discurso de alguns membros do FONC. Na terça tem discurso do Powell às 11 horas, importante. Quarta-feira tem outro discurso do Powell também, estoques de petróleo. Quinta-feira tem PIB, ó, quinta-feira é bom, hein? Quinta-feira tem PIB nos Estados Unidos. Aí pedidos iniciais por seguro-desemprego, tem o PCE, a boa agenda essa semana, hein? Essa semana tem uma agenda bem interessante, hein? Só que, né, o que vai girar aí realmente de notícias é abrir os sites e a gente vê aí que o assunto que está como destaque é a escalada da guerra, né, pessoal? Isso aí é uma coisa que a gente não sabe qual é o impacto. O Irã soltou uma nota comentando sobre o fechamento do canal de Horus, é isso? Eu sempre esqueço o nome. É, ó, fechamento, Estreito de Hormuz, né? Eu não sei como é que fala certo, mas é o estreito que passa muito petróleo, né? Então, e isso pode fazer muito preço, né? Isso pode fazer muito preço, tá? Então, essa que é o ponto. Aí a gente pode ter um impacto muito forte no dólar, de repente o mercado pode enxergar aí a intromissão dos Estados Unidos lá como um risco e puxar o dólar, né, o que é ruim para a nossa bolsa, sei lá, enfim, mas se tivesse pelo menos os futuros rodando, né, em algum lugar para a gente ter ideia de como o mercado tá, mas a única base que a gente tem é cripto que tá bem feio, né, ó. BTC caindo 1% e as altcoins aqui, ó, mergulhando aí no movimento de queda nesse momento. Eu acho que nem o ouro futuro funciona agora. Não, só abre à noite. Aí só lá para 7 horas da noite. Eu atualizo, tá? Se você quiser participar do meu grupo no Telegram de análise de ações, ó, só entrar lá no meu grupo do Telegram, lá, ó, solto notícias, tá vendo, ó, solta análise de ações, ó o da Vale aqui, ó, antes eu cheguei a comentar que a Vale poderia perder um suportão lá, então fica aí, o link tá aqui na descrição, tá, pessoal, só acessar lá. Aí vamos lá agora pro fechamentão técnico, BTC, Bitcoin num ponto bem delicado de preço. Deixa eu tirar essa aqui que desconfigurou essa bandeira de alta, né? Tinha uma bandeira de alta bem bonita aí do BTC. Mas, ó, daqui para baixo pode ser oportunidade aí para aqueles que gostam de operar vendido, ó. Tá vendo? Pode ser um pivô de baixa bem interessante nesse BTC, tá vendo? Tá vendo? Esse pivô de baixa, eu acho que ele poderia puxar lá embaixo, né?
Seria tipo uma. A gente imaginar um cenário tipo de uma consolidação um pouco mais extensa para o BTC. Eu ainda estou nessa cunha de alta aqui. Essa cunha de alta ainda é um movimento bem interessante, só que tocando, né? Não pode perder aqui. Se perder aqui, eu acho que dá uma azedada. O ouro, cara, com esse conflito aí, ó, ouro para cima desse nível, duvido nada. Minério de ferro, mais uma vez, né? Uma semana bem morna para o minério de ferro. Deixou no diário um 9,3 de venda. Olha lá, 9,3 de venda. Se perder aqui, ó, perder aqui seria vendinha. Vamos ver no semanal. Semanal não tem nada, não. Seria mais esse diário aí. Aí, petróleo, hein? Petróleo, se fechar realmente esse estreito aí, ó, é porrada, tá? Petróleo, primeiro ponto 82, segundo ponto 88 e depois só lá em cima 92, tá? Normalmente esses canais aqui, ó, um gráfico que é muito parecido com esse gráfico de petróleo aqui é o da Prio, né? Da gente olha o gráfico da Prio, exatamente, a Prio copia muito o preço do petróleo, mais do que a Petrobras ainda. Olha lá, ó, o canal de baixa, né? Ó, esse movimento de enrosco, tá vendo? Ó, movimento de enrosco, canal de baixa, só que a Prio já teve o rompimento aqui do canal, né? O petróleo ainda não. Título de 10, 20, 30, sem novidades, né? O título de juros americano. Aí DXY vai ser uma grande incógnita de como vai reagir a tudo isso, né? Se o dólar perde força ou ganha força. Por enquanto, o viés é um viés mais negativo, mas o VIX amanhã, só para saber. Aí tem o nosso EWZ, né? Ó, tá pipocando a formação desse pivô de alta que eu comentei, ó. Né, que aí seria um viés muito interessante desse EWZ, porque a gente pega o EWZ saindo de um canal de baixa aqui, né? Ó, tá vendo? Saindo de uma tendência de baixa. Faz o rompimento, faz o pullback para as médias e arma o pivô de alta. O próximo ponto seria aqui, ó. Que aí seria o nosso Ibovespa lá, rompendo os 140 mil pontos. Mas, infelizmente, deixou um fechamento um pouco pior na sexta-feira, né? E não, principalmente o nosso Ibov. Quando a gente olha o gráfico do Ibov, a gente vê que o semanal, ó, ficou com um fechamento bem horroroso. IWM, S&P, ainda não vejo nada ainda nesses gráficos, ainda estão bem bagunçados. Aí DAX alemão, bolsas na Europa, deixando aí correção na média de 9 no semanal, tá vendo? Ó, rompimentinho daqui para cima. Comprinha bem bonito, né? Região de topo anterior. Ó, se fosse uma ação, com certeza eu ia deixar uma oferta de compra aí. IBEX 35 idem também, ó. Comprinha superando a máxima aqui, ó. Né, vamos ver o do Reino Unido. Aí o do Reino Unido não, do Reino Unido já não tem a mesma dinâmica de preço. Então é isso, pessoal. HK, da China nada, Nikkei também nada demais nesses gráficos, não. Aí vamos lá para o nosso fechamento. Vamos pegar as operações que a gente tem em andamento. Olha, a Vale fechou na mínima da sexta-feira, né? R$ 49. Vamos lá para as operações que a gente tem em andamento. Então, encerrei, né, o trade de Vibra. De qualquer jeito, né, esse trade de Vibra, se não tivesse antecipado o encerramento não sei se foi na sexta ou na quinta-feira, o stop ficaria nessa mínima aqui, ó, tá? Eu deixaria o stop nessa mínima aqui, tá? Então, trade encerrado de Vibra, bom trade, 9%. Smart Fit, o stop tá lá no game por enquanto, então deixa lá, né? Nem andou, nem desandou. Ah, Ricardo, mas devolve muito ganho. Cara, pegar trade mais alongado, você tem que pagar para ver. Você tem que assumir um risco, né? Tá vendo? O preço chegou a vir aqui em cima, ó, né? Mais 8, volta. Tá vendo? Tem jeito, né? Tentar pegar trade mais alongado tem que ter um pouco de estômago. Eu confesso que eu não tenho, tá? Eu tô dando uma teimada aí porque tomei muita violinada nos trades assim, puta, sensacionais, que era para ter dado um percentual muito alto. Eu não estaria esses 11% para trás aqui, ó.
Tá vendo? Não estaria esses 12% para trás aí nem a pau, tem vários. Aí, por isso que aí tem que ter o estômago, enfim, aí tem que respeitar todos. O da LWSA também, né? Da Local Web também segue a mesma coisa também, ó. Esse aqui, se quiser ainda trazer esse stop aqui, ó, dá para trazer também. É que eu ainda acho que esse papel ainda tem também, ó, alvo de Fibonacci, esse pivô de alta é aqui, ó. 4,85 que já dá um puta de um ganho, né? Ó, 32%. Então, só que também, de novo, né? Tem que ter um estômago aí para aguentar o balanço. O da Isa nem andou e nem desandou, mas tá mais para desandar do que para andar esse trade aí, por enquanto deixa lá. O da Honey idem também, ó, tá vendo? Ó, semanal não andou, né? Ó. Esse aqui daria até para trazer o stop já para mínima desse candle aqui, ó. Dá para diminuir um pouquinho. Se der tempo na segunda-feira, fazer esse ajuste, tá vendo? Porque vira a média de 9 para baixo, ó. Né? Você está operando uma média que você quer que ela fique ascendente. Ela vira para baixo, não tem motivo para você ficar no trade. Então, dá para enforcar o stop aqui. Aí tem o da Eneva segue por enquanto, né? O trade, o máximo que dá para a gente fazer é dar uma enforcadinha nesse stop, ó, diminui um pouco para 3% e pouco também. Aí, de repente a gente faz esses ajustes. Aí teve a trava que encerrou e o da Cosan, né? O da Cosan tem que entrar com o stop aí da trava na segunda-feira, porque realmente mudou bastante, né? Não tinha esse candle ainda, ó. Então aqui parecia muito, né? Um movimento que poderia, né, sinalizar aí um movimento de reversão do papel aqui, né? Mas aí vem esse semana, né, o Copom aí com aumento de 15% e aí esquece, esquece. Então tá aí as operações em andamento para quem acompanha o SGR. Aí agora vou para o fechamento das ações, Ibovespa e tudo mais. Então, se você ficou até aqui, pelo menos, já deixa o like, né? Não esquece do like aí, pessoal. O índice de like no canal é muito baixo, dá menos aí de 50% o índice de like no canal. Aí vamos lá. Fechamento do Ibovespa. Deixa eu colocar meus dois gráficos aqui que eu gosto de olhar. Aê, agora sim. Então vamos lá. Ibovespa deixou no semanal um fechamento feio, tá vendo? Um candle horroroso, né? Quando a gente vai olhar a performance acumulada do Ibov, dá 0,7, mas é uma semana de queda que eu considero, porque pô, o mercado subir e devolver tudo na semana é porque força vendedora foi muito mais predominante, então fica muito feio. E aí o semanal me preocupa, né? Porque se no diário já tinha, né, a figura de um topo duplo aqui, né? Esse topo duplo aqui, né? Tá vendo? Esse topo duplo. Agora, no semanal, passa uma mensagem de topo duplo, tá vendo? Então, isso me preocupa. No diário, com cara de um bate e rebate aqui dentro de uma consolidação, mas se vier a perda dessa mínima aqui, ó, aí pode armar um pivô de alta, perde esse canal de alta, perde as duas médias, tá vendo? Então, ficou feio esse fechamento aí de semana para o Ibovespa. O índice futuro deve ter fechado mais ou menos na mesma pegada, ó. Deixou o fechamento feio lá. Doletinha, nada demais. Deixou um engolfinho de alta, né, na sexta-feira, depois de cair bastante. O BV bem tranquilo, ainda segue um viés bem negativo, só que é uma zona, eu acho que é uma zona mais de compra do que de venda aí, né? Chegou nos 5.500, acho uma zona muito mais de compra do que de venda. A DEIS, os contratos de DEIS se ajustaram, né? A nova decisão aí de política monetária. Olha lá. As longas ainda seguem, né, com viés negativo, tá vendo? Dei mais longo, isso é bom. Perdesse essas mínimas aqui, ó, armasse esse pivô de baixo aqui, ficaria excelente, tá? Esses contratos de DI aí, ó, sinal que o mercado tá prevendo melhoras para a semana que vem. BOVA 11, tá? Dá para montar uma travana de baixa com BOVA. Tava olhando algumas travas de baixa com BOVA 11 para semana aí. Talvez seja um trade que saia. Pegar tipo um vencimento até um pouco mais longo.
mais motivo para cair, né, pessoal, do que para subir, né? Tava olhando a de 136 com 134. Tá vendo? Paga 76 para ganhar 124. Eu gosto dessa trava aqui. Aí a gente olha o 124. Não, 124 não, né? 134. O 134 tá aqui, ó. O mercado não precisa cair nem tanto para entrar esse 134 aqui, ó. Nossa, tá esquisito. Aqui, o fechamento foi 135,20. Nossa, tá bem fora esse. Não dá nem para confiar nesse Upilab, hein? Tá bem esquisito o Upilab. Deixa eu ver. Perto 32,85, né? Ah, pau. 32,82. Vale 3. Dá nem para simular. Ó, da Vale 49,92. Da Boba que tá meio esquisito esse fechamento da Boba. Vamos ver. Se isso é a Profit. A Boba fechou menos que isso. Enfim, mas é uma trava que dá para a gente pensar em fazer aí pra, durante a semana. Agora eu vou tirar o que eu tenho no meu radar aqui. Esse sai. Opa, aqui não dá para tirar, não, porque esse aqui é da minha. Os papéis que eu tenho no radar. BBSE, né? Ó, mais um pivô de baixa aí que está no radar. A Prio, que eu já vinha falando faz tempo, mas não mudou muito o cenário. A BIF que está num viés mais negativo, a Vale que eu alertei bastante em relação, né, ao rompimento do suporte da Vale, então ó, aqui daria uma chance de trade. Eu estava de olho na Gerdau e na Goal, muito por conta desse padrão que estava aqui nesse gráfico diário, mas eu vou tirar daqui, né, ela estava aqui assim, né, eu estava imaginando essa correção para cá, mas não veio, eu vou tirar fora daqui. Suzano também, eu estava de olho pensando na Suzano, nesse rompimento da Suzano para cima aqui, ó. Já ficou um pouco pior já, vou tirar daqui também. Banco do Brasil ainda em cima dessa 200, né, ó. Vou deixar para acompanhar aí. E a Eletrobras que ficou feia, né, ó. Eletrobras abrindo o rompimento de mínima lá. E aqui, deixa eu ver o que que tem aqui. A RML não. Ó, o PCT. Ó, o Micão, hein? Esse eu coloquei lá no meu grupo do Telegram aqui, ó. Tá vendo? O papel chegou a andar já, ó. Aí que eu coloquei, ó, chegou a andar 6%. Raiz eu vou tirar daqui também, perdeu a dinâmica. A Fras tem um ombro, cabeça, ombro aí, né? A Fras perder aqui, ó. Acho que pode chamar uma vendinha nesse papel. Rap Vidas ficou feia. Bepam também. A Bepam ainda no semanal até que não tá tão feio assim, ó. Tá vendo? No semanal, ó. Né, ó. Tem as três médias aqui, ó. 9,221, tá vendo? Vamos ver se teve esse candle 8,42. Esse aqui é 8,43. Se eu tivesse colocado um gatilho de compra aqui, você teria comprado aqui, ó. Estaria posicionado aqui um centavo acima, né? O gatilho. Deixar aí para acompanhar. E a FIC 3. A FIC também não ficou legal, não. Vou tirar fora daqui. Aí papéis que realmente ficaram horríveis, tá? Na semana. Os em Minas, tá? Ó. Sem condições, tá? Papel com OPV para baixo, volume vendedor na venda, né? Esse não tinha nem condições de querer comprar esse papel. Daqui eu já tinha alertado já, ó. Esse ponto aqui, ó, tá vendo? Daqui eu já tinha alertado. Eu falei, ó, os Minas tá ficando feio. Aí vem uma pancada, tá vendo? Um rompimento aqui e depois o rompimento dessa mínima. Ficou bem feio o gráfico da Uzi Minas. Aí, Suzano, eu comentei, B3 tá aqui. Aí os bancos eu vou passar lá também, Petrobras eu vou passar. É isso aí, pessoal. Agora eu vou para o geralzão aqui dos fechamentos. Vamos lá, petróleo. Começar pelos de cima para baixo aqui. Vamos lá. Então, Cosan, nada, né, pessoal? Cosan, felizmente, é decisão de juros.
Deu uma pressionada nesses papéis que tem um beta muito alto com juros, né? E ela foi uma das que apanharam e apanharam com força aí, né? Então, se tiver um juro subindo em um dólar tipo mais forte, é um papel que tende a apanhar, tá? Petro recôncavo. Aí, se o petróleo dá uma pancada, se o petróleo dá uma pancada, essa Petro recôncavo, se fizer um rompimento desses 16,20 aqui, mais ou menos, ó, eu acho que esse papel pode puxar até o topo da consolidação lá embaixo, né? Porque a gente tem, ó, não é regra, tá, pessoal? Isso não é regra, mas normalmente é isso que acontece. Tipo, o papel tá aqui, né, ó, consolidação, aqui e aqui. Aí ele tenta fazer um rompimento e volta. Geralmente a gente fala que isso aqui pode ser tipo um rompimento falso, né? Ó, dá aquele rompimento falso e ele pode voltar para dentro. Geralmente, quando volta para dentro, ele volta rompendo vários níveis para buscar o topo lá em cima. Geralmente, tá? Não é regra e nem estou afirmando que isso possa acontecer, mas é algo que dá para monitorar, tá? De Petro recôncavo. Aí a Prio se segue, né? O ponto lá que eu falei, ainda, né? Eu ainda acho que pode visitar os 50 pila lá em cima, mas é só um acho, não é um aviso. Aí Raizinho ficou feio. A Brava, né? Ele ficar de olho na Brava, hein? Brava deixar um candle bonito aqui assim, ó. Eu queria um gatilho da Brava aqui, ó. Um candle bonito com volume bom aqui assim, ó. Aí fica top de tentar pegar o rompimento aqui desse canalzão de baixo aqui, tá vendo? Ó? Que ela tá aqui. O GPA, nada demais. Vibra, a gente saiu, né? Aí Lupatec não. A Petro. É aquele cenário de consolidação, tá vendo? O papel tá forte, né? O Petro não quis cair, não. E ainda pode ter um dividendo extraordinário aí que pode fortalecer também. OPCT, ó. OPCT eu colocaria na grade de oportunidades para amanhã, só que é um papel que tem uma liquidez bem baixinha. Então, é difícil ficar deixando gatilho de compra nesses papéis que tem uma liquidez muito baixa aqui, ó. Tá vendo? Ó? Comprinha aqui, ó. 9,3 de compra. Se acionar a compra, deixa o stop aqui embaixo. Dá quanto de stop aí? Vamos ver. Stop é curtinho para operar um miquinho. Olha lá. Nossa, 3% para operar esse miquinho, tá bom, né? Tentar puxar esse trade já estão R$ 7 lá em cima. E aqui, nada. Materiais básicos. Ah, aqui é o trade com ouro, né? O Aura 33, né? Mas muito esticado esse papel. A Brap, né? Foi lá também, ó, visitar suportes. Cara, é meio apocalipse se romper esses suportes. Tanto da Brap, né? Quanto da Vale, hein? Nossa, esses 49 para baixo aqui, eu acho que isso aqui vai chamar uma venda, ó, que é esse círculo que eu tenho aqui, ó. Entendeu? Se romper esse suporte, vem aqui, eu acho. Por quê, Ricardo? Não tem nada aqui para segurar, ó. Tem uma zona de negociação aqui, tá vendo? Isso aqui, ó, na análise técnica, tem um conceito aí de price action, tal, que o pessoal de fora que usa, que é tipo uma ineficiência de mercado. Por quê? Porque o mercado meio que pula um preço, né? Tá vendo? O mercado pula um preço aqui. Aí o que que acontece? Todo mundo fica posicionado aqui para frente. E aqui não tem memória de preço nesse nível, tá vendo? Então, quando o mercado penetra nesse nível, ele vai pro próximo. Então, tipo, não sei, fica ruim, tá? Ainda mais se o minério de ferro romper para baixo lá. Tomara que não, né? Tem bastante gente comprada em Vale, né? Eu acho uma puta de uma empresa, mas infelizmente. Ó, CBAV também, ó, suportinho delicado de CBAV ali. Semin, não vejo nada demais. Feza, ixi, também perigoso, hein? Ó, outro papel também bem perigoso aí. Feza tem abaixo do 7. Tem suporte aqui e para baixo. Esquece, hein, ó. Ó lá, mesmo cenário da Vale lá, ó, tá vendo? Ó? Tem um vaziozão aqui para trás, ó. A GGBR igual. Nada, né? Acho que posicionamento médio e longo prazo, ó. CCNA também, ó. Espação para cair. Os em Minas que eu falei, né? Abriu o pico de vez. Próximo suporte é só uns 3,30. PEMAN, Braskem, a Dexp. A Dexp deu uma correção para média de 9 aqui no semanal.
Ó, tá vendo, ó? Um, dois fechamentos. O gatilho estava aqui. Não adicionou gatilho deslocado para aqui. É um contexto bem interessante, tá? Da DXP, três médias alinhadas no semanal, no diário também. Eu vou deixar lá nos favoritos lá. DXP 3. Cliquei errado. Vamos lá, DXP. A SLC. Opa, pulei aqui. A DXP. Aqui, nada. Nutri, nada. Vitia também. Nada. Rompimento de mínima, pelo contrário, né? Na vontade de vender esse papel. Aqui também nada, pouca liquidez. Unipar. Unipar tem também a correção da média de 9 ali, só que não é dos meus favoritos, porque já fez, né? Ó. Quando a gente olha a dinâmica de preço, né? Já fez, ó, tá vendo? Foi uma, aí vai duas, né? Pode ir um monte, né? Na real. Aqui naquele critério de seleção assim, né? Aí a Dexco, nada. SLC também, nada. Papel bem difícil. Aí Klabin. Isso usando o viés tá ruim, tá? Para esses papéis. A Klabin, ó. Se perder aqui, pode vir nos 16 pila lá embaixo também. Ah, agora a gente está pendurado e aqui nada demais. Bens industriais. Eternit, nada. A PTBL, né, que estava no formato, ó, mas não foi, tá? Na PTBL eu tava pensando muito nesse rompimento aqui. Deixa eu ver se tem um alarme aqui pra gente. Não, tem um alarme lá. Que esse rompimento aqui seria muito top, né? Porque rompe 200, um baita de um canal de baixo aqui, ó. Tá vendo? Né? Uma quebra de estrutura muito forte, mas não veio, tá? Esses três eu não costumo antecipar, não. A Zev, feia. Embraer, né? Dá uma puxadinha aí também. Pomo. Ah, Pomo segue, tá, pessoal? Eu acho que é um pouco interessante, cara, de carregar Pomo na carteira. Aqui. Nada. Região de resistência, né? Forte. Tá vendo? Vamos lá. Uma baita de uma zona de resistência. Aqui. Eu esperaria, né? Aqui, se fosse querer operar esse rompimento aqui, teria que esperar um gatilho aqui, ó. Aí você tenta pegar, senão fico só olhando por enquanto. A frase eu comentei, né? Tem possibilidade aí do ombro, cabeça, ombro, né? Padrão de reversão, ó. Ombro, cabeça, ombro. Rapt, nada, aqui nada, mico, pinão, mico, chu, nossa, papel nunca mais, né? Papel nunca mais. Aéreo também, outra ruim. Kepler, por enquanto, deu uns gatilhos fortes aí, né? Tem notícias boas pro papel, mas também não andou. Mills, não também. Home, também não. VEG. VEG ainda tá brigando muito aqui, né? Eu não gosto muito quando o papel continua brigando assim, né? Porque o esquema é quando o papel afasta, né, da região de suporte, assim, né? Mas VEG não afastou, não. Aqui, Tasa. Nada, feio. Azul, menos ainda, meu Deus. Rumo. Papel bem travado, Rumo também. Ó. Nossa, faz tempo que esse papel tá nesse range, hein? Desde 2019, né? Bota aí, ó. H, hidrovias. Papelzinho andou também, hein? Olha, esse foi um que eu morguei que eu não peguei aqui, ó. Olha esse setup de correção que deu aqui, ó. Aqui, ó. Ó, entrada seria aqui, ó. Esse eu perdi, infelizmente. Log, não. Tegma, também não. Eco-rodovias. Não, não. Ah, LPK, ó. LPK é outro biquinho também, tá vendo? Ó, tem rompimento no canal de baixa. Quanto eu negociei na semana? 2 milhões na semana. Tem caminho livre para continuar subindo. Ó. Próximo ponto 3,90, depois só os 4,28 lá em cima.
Priner, não. Village. Nossa, semanal tá legal da Village, hein? Vai sobreviver, deixa eu ver se sobrevive. Interessante esse papel, hein? Papel interessante, ó. Tem uma região de topo anterior, aqui. Papel deixa, né? Ó, um fechamento, dois. O gatilho estaria aqui. Aí não ativou, desloca o gatilho para cá. Vou monitorar na semana também essa beleza. Ficou legal. Divide 3. Aí, aqui é micão, aqui é mico e mico também. Consumo não cíclico 300, nada. Feia. Soja. A soja tinha me chamado a atenção, né? Possibilidade desse movimento aqui de soja 3, né? Rompe essa consolidação. É uma consolidação que está num suporte, né? Bem antigo do papel. Vai lá, volta para as médias, né? Aí as médias abrindo aqui, né? Ó, tá vendo? Aí você começa a abrir, né? O movimento de abertura dessas médias, o preço, né? Pode ser para cima. Aí quando eu tiro o zoom do gráfico, tá vendo? Tudo um suportão aqui. Então, acho que a região mais de compra do que de venda para soja aí por enquanto. Na agro deixou um martelão, ó. Que daria para arriscar uma comprinha na máxima. SLC não. Lend 3, olha que feia. São Martinho, também não. BRF, não. JBS S32, o papel tá devolvendo, né? Ó. Aqui já tem um pivô de baixa no diário já, né? Tá vendo? Ó, pivô de baixa já no gráfico diário de JBS. Marfrig, mais cara de queda do que de alta essa Marfrig, hein? Ah, BIF, né? Queria BIF para baixo, para esses 4,81. Camil, deixa eu ver como é que ela tá no semanal. Deixou um fechamento feio no semanal, hein? Não ficou um fechamento legal. Mas o papel muda um pouco a dinâmica, né? Que ele tava, né? Veio uma quedona, aí segurou. Foi lá em cima, voltou e rompeu o topo anterior. Nvidia, não, difícil esse papel, né? Ambev tá lá, né? Ambev não ficou para cima dos 14, hein? Não cravou para cima dos 14. De novo, né? Ó. De novo, não é nenhuma novidade esse papel também cravar e manter, né, para cima dos 14, hein? Natura, também papel difícil. Açaí, ó. Açaí também, ó. Pivôzinho de baixo de açaí, ó. Para quem gosta de operar opções, açaí é um papel legal de operar. Olha lá. Tá vendo? Fechamento de gap. Tem espaço para corrigir açaí. Tá vendo? Açaí subiu muito reto. Gemate. Não. Pecar. Não também. DIR. Aí, essas empresas aqui que tem, e ainda assim ficaram lá para cima, mesmo com o subindo, né? O setor tá forte, né? A Leve 3 não, né? Que não é, a Leve 3 é industrial. Ó, a Vivara também veio e ficou. A Cury também se manteve. Cirela, ó lá, segurou também. Vulcabras. A Vulcabras também, para semana tá legal, hein? Ó. A bandeirinha de alta, né? Não parece? É uma bandeirinha de alta de Vulcabras. Vou colocar lá também. MDME, não, tenda. Muito esticada, né? A tenda, muito esticada lá em cima. Plano e plano. Olha lá, plano e plano já tem, né? Uma setup de correção aqui, ó. Aqui já dá para deixar um gatilho de plano e plano aqui, ó. O BV ascendente. Legal, essa plano e plano também, vou deixar lá.
EZTC, essa não, tá feia. Câmbio é mico, YPK. Track and field, também não, tá bem esticada lá. Alpagaitas. Dá puxadinho esse papel, hein? Even 3. Even 3 tem também, tá vendo? É uma correção. Aqui não deixa de ser uma correção, tá vendo? Para a média. Né, ó, um fechamento, dois. Então, gatilho fica aqui em cima. E o stop fica aqui embaixo da Even 3. Não tá feio. E o OBV? Não tá feio também, Even 3, hein? Ninguém tá lá. Even 3. TCN, nada demais. Trisul, muito esticada também, né? Muito esticada. Apesar disso aqui parecer uma bandeira de alta também. Aqui, né? Mano, apesar disso aqui parecer muito uma bandeira de alta, né? MRV, não. JH, também não. Dólar, não. Mitre. O Mitre já deu, teria dado entrada, né? A Mitre é quase um fundo imobiliário. Paga dividendo mensal, ó. Ó, pagou, vai pagar 4 centavos agora. Aí sim. Melk. Não. Opa, mas Melk é muito ruim de liquidez, né? É. Olha lá, correção limpinha, tá vendo? Para média. Só que já tá muito, né? O papel vem daqui, aqui. Aí a gente vai pegar agora, né? Tipo, perto de resistência ainda, né? RDNI, AVVL, não. Rossi, não, pelo amor de Deus, sem chance. Zamp, Micasso, Hotéis Ortobon, o SSA, HBOR. Esse hotel Ortobon, eu lembro que eu ganhei um dinheiro com ele quando. Não sei se foi o anúncio da Copa do Mundo, se eu não me engano. Esse papel deu uma porrada faz tempo pra caramba, esse acho que 2010. Lembro que eu fui ganhar uma grana com ele. Nem sabia direito que eu tava fazendo a bolsa ainda naquela época. HBOR, foi esse aqui na real. Peguei uma pancada dele. Isso foi 2007, foi alguma coisa com a Copa do Mundo aqui. Quando veio o anúncio, o papel deu uma sapecada pra cima. PDGR, não. Aqui também não. Não. Meal, não. Liver, também não, pelo amor de Deus. Gafisa, menos. Mobile feia. O CSA feia também. Que é um setor que é uma empresa ou outra aqui, né? Consumo ciclo aqui com construção. Ah, aqui é só história triste, né? Show. Deve ter tido agrupamento da Show, porque a Show tava centavinhos. Teve, né? O 10 para um. CVC ficou feia. Smart Fit, estamos lá, pendurado ainda. Cogna, Anin e Duque. Rente, dá uma devolvida forte, movida. Dots, C&A, não também. Azar, eu tô só com o pé atrás com essas empresas de varejo aí, depois dessa grande subida de preço delas por conta dos juros, cara. Isso é uma coisa que eu tô com um pouco de pé atrás aí, por conta desses beta alto com juros aí. Olha lá, a maioria andou um monte. Ó, Renner, Bahia, Magalu, não, não. Aqui não, e aqui menos. Teoria deu uma refugada, né? Não quis andar. O papel deu uma boa recuperada de preço, mas não quis andar. O setor é muito difícil.
A Rapvidas, ó, pivô de baixa, ponto de, que era ponto de suporte, tá vendo? Ó, volume alto. Aqui é cabe vendinha aqui, minha mãe. MATD. Deixa eu deixar lá. Não sei se a Rapvidas tem opções. Esse é um trade que eu gostaria de fazer. Tipo, ver opções, por exemplo, Rapvidas 3. Deixa eu só ver se tem. Rapvidas 3. Até semanal. É fraquinha, né? Olhava na semana. De repente, encaixa alguma coisa. Então, Rapvidas foi, MATD, nada demais. Nossa, DASA mergulhou aí no precipício. Oncoclínicas, não. Quali 3 também não. Papel fraco. Redditor. O Redditor tem lá, né? Ó, correção para média de 9 lá no semanal. Ó. O gatilho estava aqui. Não, ativou, desloca o gatilho para cá. Contexto extremamente interessante. Ó. Pullback em região de topo anterior. Ó. Vai lá em cima, volta. Região de topo anterior aqui, ó. Média de 200, média de 9, média de 21, tudo embicado para cima aí. Vamos acompanhar também Redditor na semana. Redditor 3. Blau, nada. DME, não. Aqui também não. E pera. Não, também, não vejo nada demais. Não. Raia Drogasil, cuidado, hein? Cuidado com essa Raia Drogasil, hein, pessoal? Para quem tá posicionado aí, ó. Pensa muito no custo de oportunidade, hein, ó. Esse papel perder aqui é lenha, hein? Ó, esse papel perder aqui é lenha, hein? Cuidado, hein? Tem bastante gente que fica comprado nesses papéis aí, tipo Magalu, entendeu? Você olha para Magalu e fala, não, não é possível que o cara não ganhe dinheiro. Não ganha, cara, a margem é muito pequena. Você olha um monte de farmácia igual na rua, tem uma Raia Drogazil, uma Drogaria São Paulo, uma Pague Menos, mesmo quarteirão, como que os três ganham dinheiro? Não ganha. Vamos lá, INTB3. Contexto legal desse papel, hein? Pena que não tem opções. Ó, o BV rompendo, tá vendo? Ó, daqui para cima esse papel pode dar uma andada, hein? E MTB3. Vou deixar lá também. Pode acompanhar esses padrões de rompimento. Não sou muito de operá-los, mas a gente acompanha. Ó. É um padrão de rompimento para cima aqui, ó. Tá vendo? Multilaser não. Positivo, cuidado também, ó. Positivo, rompimentaço de suporte, ó. É outro papel que tá complicado aí também. Aqui também não. Angel 3 não. LWSA não. Cash 3. Isso aqui eu não vou nem olhar. Que não, Trade Club também. Eita, olha a puxadona que deram no papel. Mas também, 500 mil de volume. TOTS. É, a TOTS. TOTS pode ser um movimento de reversão aqui também. Ó, ó, topo, topo. Ficou um cabeça ombro meio torto aqui, né? Mas não perde dinâmica, tá vendo? Ó, daqui para baixo pode abrir o pivô de baixo aí da TOTS. E SLVTC, nada demais. Agora, comunicações. Aqui em comunicações é Vivo e TIM, né? Que são dois papéis aí que, infelizmente, deram poucas chances de compra nesses últimos tempos, né? Dois papéis bem defensivos que o mercado tem puxado muito, né? Dá uma olhada onde está a TIM, lá nos R$ 21 já. Eu acho meio puxado para entrar, mas infelizmente não corrige também para dar boas oportunidades, né? Vamos pegar utilidade pública, tá com cara de correção, né? A maioria dos papéis. Lá, a maioria dos papéis deixa um fechamento semanal aí meio duvidoso de continuar andando, né? Tá vendo? Ó, os pés não renovaram o topo ali nos gráficos diários. Olha lá. Elete já com rompimento de mínima. Eneva a gente tá lá. Olha lá. Aí Equatorial também, ó, tá vendo? Os papéis já não renovando
Topo, Inge 3 também, ó. Cara de reversão. A Light um pouco mais forte, né? A Energia também é um pouco mais forte. O papel deu uma boa andada. O diário dela aqui tá legal, hein? Esse diário dela aí ficou legal da Neo Energia. É o Energia, vamos deixar aqui para acompanhar. Inge 11, nada. Taesa, Ambipar, não. O papel deu uma boa movimentada, Ambipar, né? Semanal da Ambipar aqui dá vontade de fazer alguma coisa, mas eu acho o papel muito arriscado de operar, né? Muito arriscado. Porque, ó, é uma correção, tá vendo? O papel faz uma perna de alta e corrige. Então daria para dar um gatilho de compra aqui, né? Com stop aqui na mínima. Só que, cara, é um papel bem arriscado. Tem quanto de stop? Deixa eu ver. Quanto que ficaria? 14% de stop, que não é muito, né? Um gatilho de compra ficaria aqui, né? Sei lá, enfim, é um papel muito difícil de operar. CSMG, né, foi embora também. Aí Sabesp encontrou, né, uma faixa e a Sanepar, né? A Sanepar é outra também que dá uma bela puxada. Vamos ver os bancos. Cine, ABCB4, não, Basa. Não é isso, não. BBDC foi lá testar lá em cima, né? Os 17, mas não passou. BRBI tá aí, enroscado nos 11. Banco do Brasil, comentei. BPAC. Olha, BPAC, papel forte também. Ó, INBR 32, ó, 41 foi testada lá em cima, hein, ó. Essa aqui, eu falei dela várias vezes também. YouTube, YouTube Itaú e Itaúsa, né? Show. Impressão que perdeu um pouco da força o papel, viu? Os dois. Santander, não, B3. A B3 tem até um setup de compra aqui na B3, mas não tô botando muita fé, sabia? Superação dessa máxima aqui, né? Porque vira a média de 9 para baixo, vira para cima, tá vendo? Aqui daria para deixar um gatilho de compra aqui na B3. BBSE, não. Aí a Caixa de Seguridade, né? Estão perguntando bastante aí de Caixa, né? As quedas aí, né? O papel passando para baixo do preço de subscrição lá, né? Acho que é 14,35, se eu não me engano. Eu acho que é um papel para segurar na carteira, acho que não é para vender, não. IRB e o IS. Bom, pessoal, é isso de fechamento. Então. Ficou aí alguns papéis aí para a gente acompanhar durante a semana. Vou dar uma vasculhada melhor para ver se a gente encontra mais algumas coisas. Vamos dar uma olhada, última olhada aí no como que tá o principalmente as criptos, né, que é o que a gente tem aberto, ó, acelerando, hein, ó, o Bitcoin perdendo 100 mil dólares, hein, pessoal. Semana de cautela, hein, ó, perdendo, o Bitcoin perdendo aquele. Eu fiz uma pausa aqui para gravar o vídeo, né, medi 24. Olha lá, o Bitcoin perdendo aquele ponto de suporte ali, acelerando para baixo, tá? Então, vai ser a semana aí de bastante cautela e atenção. Fechou, pessoal? Qualquer coisa, siga à disposição. Excelente semana a todos. Agradeço aí a audiência e paciência. Não esquece do like, né, pessoal? E até mais.